Boa noite, Olá, boa noite, Débora. Tudo bem? tudo jóia e você? Tudo bom, graças a Deus, tudo tranquilo. Guardar um pouquinho o pessoal ir entrando? Ah, sim, vamos sim. Vamos ver se a internet vai deixar a gente fazer nossa live hoje. Nossa, de manhã tava complicado a internet. Vamos ver se agora É, melhorou. e à noite também a gente tem um pico das lives, né? Muita live. Agora virou uma moda. Pessoal que tá entrando, vocês estão ouvindo bem a gente? Manda um ok aí, pra gente saber se o áudio tá legal. É, o áudio tá chegando Acho, bem beleza. aí, né? Deixa eu aguardar mais uns 2 minutinhos pro pessoal ir entrando, aí a gente começa. Legal, vamos sim. A sua imagem ficou um pouquinho distorcida. Será que é a conexão? Deu uma Minha tá- distorcida a imagem. Pode ser a conexão, porque Tá para mim travando um aqui ela tá pouquinho. limpinha. Ah, tá. Pode ser a conexão. A sua tá um pouco embaçada para mim, Ixi, mas a minha tá nítida. Deixa eu... tá travando um pouquinho o seu. desligar alguns aparelhos aqui perto, de repente melhora. Bom, acho que a gente já pode começar. Vamos Boa lá. noite aí a todos, né? Que estão nos assistindo em mais uma live aqui da Tecol. Hoje nosso convidado é o Wallace. O Wallace ele é responsável pelo marketing digital da Tecol. Então, ele vai falar aqui para a gente. Primeiro, eu vou passar para ele se apresentar. E ele vai falar hoje do tema como o marketing digital ele pode ajudar seus negócios em tempo de crise. Então, assim, seguindo aí as nossas lives, né, o foco principal realmente é essa crise que a gente está vivenciando, é o coronavírus. E a gente tem tentado abarcar todos os aspectos. A parte financeira, parte de tributos, marketing digital. Então, a gente trouxe ele aqui para ele falar um pouquinho sobre isso. Pode se apresentar, Wallace. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade, a você, Débora, ao Célio, né, a toda a equipe da Tecol aí. Que eu tô vendo que tem bastante gente aí da Tecol já iniciando aí com a gente. Bom, meu nome é Wallace Rufato, eu trabalho com marketing digital, sou empreendedor digital, consultor nessa área de marketing especificamente para a internet, e fundador da Pratique Ideias, que é a minha agência de marketing digital. Há uns anos atrás, eu fui pioneiro em Juiz de Fora, região com uma agência de marketing digital também. E aí, em face de algumas questões, passado alguns anos, essa sociedade ela se findou e voltei a trabalhar na minha área de origem, mas o empreendedorismo sempre
me chamando, né, a empreender e há pouco tempo atrás eu voltei novamente a aceitar, né, que o lado empreendedor fala mais alto e abrir a Pratique Ideias. Voltei a trabalhar com marketing digital. Foi uma nova adaptação, né, porque na época quando eu comecei, era um hobby, aí esse hobby se tornou um negócio, e na época a gente só tinha, não sou tão velho, tá? Mas na época a gente só tinha iPhone 1, né? A gente não tinha todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje, né? E então nem tantas redes sociais também quanto a gente tem hoje, e ferramentas para estar atuando de forma mais específica, de realmente assim atingir performance e tudo. E estou novamente nesse cenário, né? E sou um apaixonado pelo meio digital, né? Não sou um nerd, né? Como muita gente acha que todo mundo que gosta do digital é nerd, não sou, né? Apesar de gostar de algumas coisas da cultura nerd, mas não tenho esse veio, vamos dizer assim. E estou aí trabalhando no marketing digital, né, para Tecol, para outros clientes, começando a escolher mais nichos, né, principalmente esse das áreas contábeis, a parte de imobiliárias também, eu trabalho, tenho alguns clientes em Portugal, a parte de estética e beleza, né, salões, é o mercado ao qual eu atuo bastante aí. Ótimo. Então, gente, então a gente chamou o Wallace aqui, né, para falar um pouquinho da importância do marketing digital nesse momento de crise, para a gente dar uma introdução, né? Não precisa nem falar que com o coronavírus e agora a gente chegando aí a mais ou menos 2 meses já quase de isolamento, o que a gente tem vivenciado até então já é uma queda muito forte na economia, né? As Sim. empresas já estão sofrendo bastante com isso. Se em um mês de isolamento já estava assim, imagina agora que já está indo para o segundo mês. Então, assim, está bem preocupante a situação, e principalmente para aquelas Sim, sim. empresas que comercializam itens não essenciais, né? Essas principalmente estão sendo muito, muito prejudicadas. Então, eu chamei o Wallace aqui Uhum. para explicar para a gente primeiro, né? Eu queria saber o que seria o marketing digital e qual que seria a Uhum. importância desse marketing digital nesse momento que a gente está vivenciando. Certo. Bom, começando ali pela primeira pergunta, o que é o marketing digital, né? A gente pode definir o marketing digital como um conjunto de ações, né, que visam promover serviços, produtos, marcas. Hoje em dia a gente também fala de pessoas por conta dos influenciadores digitais, né, que investem bastante em marketing digital. E é considerado hoje uma das melhores maneiras que as empresas, né, e os negócios têm, as pessoas têm, para se aproximar de seu público-alvo, de comunicar com o seu público-alvo, com a sua persona, né? Que hoje também a gente dá um salto, a gente não fala mais só em público-alvo, a gente fala em persona, para realmente o comportamento do usuário, né? E é uma forma mais personalizada de se aproximar também desse público, né? E principalmente no momento certo, na hora certa e com métricas, né? Então você hoje não usa mais de estratégias que você lança recursos de investimento de forma maciça e atinge um número expressivo de pessoas, porém, nem todas essas pessoas são consumidores do teu produto, do teu serviço, da tua marca. Então, hoje você também consegue fazer uma economia de investimento, né, muito grande usando as ferramentas de marketing digital e essas estratégias. É chamado também, vamos dizer assim, de um novo marketing, né? A gente sai daquele cenário, né, vem os caminhos, né? A gente sai do marketing 1.0, que é esse marketing que pensava muito na massificação. Depois a gente começa a entrar no marketing 2.0, que pensa um pouco ali já na segmentação, né, de público-alvo. Aí a gente entra na grande virada, que é o marketing 3.0, que se fala já nessa questão da transformação digital, vamos dizer assim, das pessoas passam a ter voz, né? O usuário, ele já não é mais aquela pessoa que só vê. Né, com seus usuários, com seus clientes, né, e potenciais clientes, para ela poder ter uma atuação mais efetiva.
que a gente percebe é que o mundo, de modo geral, e aqui principalmente no Brasil, a gente tem visto que está tendo uma transformação digital mesmo, de uns tempos para cá. Ainda assim, que lá fora já tenha tido um pouco mais essa transformação, no Brasil ainda foi um pouco mais lento, a gente vê que está tendo essa transformação antes mesmo da crise, né, da pandemia. Sim. Só que o que a gente tem visto é que logo depois, isso tem 2 meses, né? Logo depois que começou a crise, o mundo digital entrou agora de cabeça com tudo. Eu cito o exemplo da Tecol. A gente, em 2 dias, teve que instalar home office, uma coisa que a gente nunca imaginava que fosse conseguir fazer. E no desespero a gente conseguiu. Parece assim, né? A gente tem um pouco de preguiça, de às vezes tentar coisas novas e tudo mais. E quando a gente é submetido a uma situação dessa de ter que decidir de um dia para o outro, a gente acaba fazendo e dá certo. Tanto home office, reuniões via Zoom. Eu fico pensando, Hangouts. Eu fico pensando, né? Quantas vezes, né, a gente tem que ir em cliente longe? E por que a gente não faz essa reunião via Zoom, via Hangouts, via outras ferramentas? Então, assim, parece que acho que uma oportunidade que surgiu dessa crise é da gente realmente entrar de cabeça nesse mundo digital, não ficar nesse meio termo que a gente estava. Então, eu queria te perguntar, você acredita que essa crise do coronavírus, ela vai acelerar realmente a transformação digital no nosso país? Sim, sim. Ela é um marco, assim, irreversível. Porque no Brasil, a gente tinha uma característica muito assim, de usar o brasileiro se não me engano, aquele que mais consome redes sociais no mundo, né? Então, os hábitos digitais do brasileiro, eles estão muito voltados a redes sociais e a games, né? A galera nova, o pessoal gosta muito de jogar pela internet, né? Interagir ali com games pela internet, então era muito focado para isso. Existe, obviamente, os grandes players de mercado investindo alto, né, em lojas virtuais, no ambiente virtual com o e-commerce e tudo, e isso vinha caminhando numa crescente a um certo passo, né? Agora, com o coronavírus, houve uma sequência de quebras de vários paradigmas, né? Então, as empresas que antes elas estavam ainda no processo de pensar em fazer, aconteceu, né, o que você comentou. Da noite para o dia, elas precisaram de uma forma de trabalhar home office, né, e de implementar o básico do digital para isso funcionar. E hoje elas começam a experimentar esse ambiente, meio que forçadamente, e começam a gostar desse ambiente, né? Os clientes que talvez poderiam ter resistência começam também a entender que é bom, né? Então, uma sequência de quebras de vários paradigmas que a gente tem visto nos últimos tempos. Para você ter ideia, né, só essa semana eu recebi fiz 5 reuniões online, né? De pessoas que, aqui de Juiz de Fora mesmo, que tem comércio, tem lojas aqui em Juiz de Fora, e que assim, vinham postergando a entrada em e-commerce, venda por WhatsApp, Instagram Shopping, qualquer meio de venda na internet. Tinham lá as suas páginas, né, para mostrar os seus produtos, tinham sites para mostrar lá seu portfólio, mas não eram tão efetivos, né? Ainda realmente focavam muito nessa questão do pessoal ali, de entrar dentro da loja, né, de fazer uma mídia meio de panfletagem, do boca a boca, aquela coisa toda. Não que essas mídias precisam ser desprezadas, né? Cada estratégia tem a sua função. E aí, da noite para o dia, elas entenderam agora que elas precisam, nesse primeiro momento, até por uma questão de sobrevivência, porque elas têm estoque, né, e precisam escoar esses estoques, e por mais que elas tentem interagir pelo Instagram, pelo WhatsApp, por algum outro canal, ainda é pouco, né, principalmente se não tiver uma estratégia bem definida. Então, o que acontece? Essas pessoas, esses empresários, eles estão nessa virada de chave. Olha, agora eu preciso para sobreviver. Como que eu faço pelo menos o básico para eu iniciar, né, e ter essa sobrevivência nesse tempo para esperar essa quarentena passar e depois reorganizar meu negócio como um todo. Ah, tá, ok. Então a gente senta, desenha uma estratégia, pensa no melhor caminho, né, e realmente assim, fazendo uma coisa bem feita, mas
para dar o primeiro start, né? E aí, a partir do momento que o cliente começa a experimentar isso, né, e começa a ver o usuário dele participando desse crescimento, começando a realizar as primeiras vendas, entendendo algumas dificuldades que, né, no início e tudo, de uma forma assim muito clara, eles não vão voltar para o mesmo patamar, né, que eram antes. Agora beleza, já voltou tudo ao normal, deixa lá essa loja online lá, quem entrar entrou e vem para cá. Na verdade, eu tenho escutado de algumas pessoas, amigos inclusive, que tinham 2, 3 lojas, negócios e tudo, e que começam já, quando a gente senta para fazer um planejamento de modelagem de negócio, quando começa a entender os custos de uma loja física, de uma loja virtual, a questão de variação de estoque, como vai atuar, o investimento para atuar nesse segmento, alguns começam a entender assim, poxa, peraí, para que eu vou ter 3 lojas físicas então, com esses custos aqui, se eu posso ter uma loja física, que é a loja que eu tenho que é mais rentável, né, que tem a minha rentabilidade, que me dá lucro, para que eu vou ficar com as outras 2 lojas então, ou uma outra loja, sendo que eu posso ir para o meio digital, começar a testar, começar a caminhar e começar a ter uma performance melhor do que aquela loja em meio físico. Então, já começou um alerta muito grande desse segmento, desse empresário que antes estava ainda bem resistente. Usava mais as redes sociais para fazer posts, às vezes não patrocinava o post, quando patrocinava fazia, né, de forma equivocada, e aí gastava o dinheiro e falava, marketing digital não funciona, isso aqui, né, não serve para nada, isso aí é história, todo mundo me promete, mas não realiza, aquela coisa toda. Então, começou a quebrar essas quebras de paradigmas, assim como empresas que antes tinham um perfil de controlar muita questão dos horários dos clientes, dos profissionais, o que o profissional estava fazendo, não estava, ficava ali muito em cima. Agora, como é que eles têm que fazer? Eles têm que trabalhar por performance e resultado, né? E o funcionário acaba que ele começa, né, também a se sentir assim, poxa, quanto mais resultado eu tiver, mais mérito isso vai ter, né? Então a gente começa a entrar também num modelo de economia bem interessante, né, daqui para frente, lógico, né, bastante adaptação e tudo, porém como é digital, as coisas podem acontecer numa velocidade muito rápida, né? Eu vejo isso, né, no segmento contábil, eu vejo isso no segmento de comércio, a própria indústria, né, a parte de escritório das indústrias, se a indústria está preparada, ela consegue fazer todo o trabalho comercial dela, administrativo, home office, né? Lógico que a parte produtiva, aquelas máquinas que são mais automatizadas, ela tem como, se antes ela tinha 2 turnos, ela consegue colocar um turno, né? Se ela tem, e obviamente diminuir o operador, ela consegue fazer ali uma adequação. Agora, para isso, a gente tem que entender, assim, não é da noite para o dia, porém, hoje em dia, existe uma facilidade muito melhor para se fazer mais rápido, né? Essa mudança, essa transição para a utilização dessas ferramentas digitais, independente do segmento, né? Independente do segmento. Então, eu vejo como um caminho sem volta, as pessoas já estão praticando a mudança, né? Nós temos segmentos distintos, né? Grupos de segmentos distintos. Então, a gente tem nessa época segmentos que eles estão sofrendo muito, né? E eles só vão conseguir realmente se reerguer e voltar, quando voltar realmente pós-pandemia. Então, eles precisam criar uma estratégia agora para que eles fiquem mais ajustados ali no momento, economicamente, financeiramente, para tentar suportar isso. Não podem deixar de ser esquecidos pelos seus clientes, né? Então, a hora para essas pessoas é trabalhar a base de cliente que tem, se aproximar e tal, dessa base, né, de cliente que já tem. E a gente tem aqueles mercados que na crise eles crescem muito e depois eles começam volta a ficar mais lineares de novo, que é o ramo de alimentação por delivery, o ramo de provedor de internet. Hoje em dia tem gente que deixa de comer, mas não deixa de pagar a internet. Né? Porque não dá para ficar sem, né? Então virou assim um serviço de extrema essencialidade, né? Então o que acontece? Os provedores de internet estão assim, bombando, sabe? Ramo de alimentação de delivery estão também, lógico, às vezes o empresário, ele tinha loja física e tinha o delivery,
E talvez pelo perfil de comportamento dele, o delivery ele ativava bastante, vendia bastante, mas não era, vamos dizer assim, o meio que trazia mais rendimento para ele, né? Já tem outros casos, eu tenho um amigo meu que por exemplo, nessa área, que ele sempre se deu bem trabalhando delivery, né? Ele já abriu restaurante, já abriu uma série de negócios, mas sempre voltava para o delivery, porque o delivery, para ele, é o que traz mais resultado. Então, para ele hoje, caiu um pouco as vendas? Caiu, porém, ele se adequa e consegue retomar o negócio dele nesse momento. Aí vai ter uma série de ativações, promoções e tudo para ele recuperar aquele valor, né? Aquele target que ele perdeu ali de clientes, aquele volume que ele perdeu e tal, ele vai se ajustando a isso nesse momento. Porém, ele consegue se sustentar bem, né? Hoje mesmo, eu estava vendo um mercado aqui em Juiz de Fora, já tem vários fazendo isso, mas o que eles fizeram? Eles se prepararam e criaram um link na internet, assim, não tem, você entra, não tem nada assim muito bonito visualmente. É um link bem curtinho mesmo, para você entrar lá com seu nome, sua senha, e escolher os itens que você precisa. Aí você escolheu, eles vão separar e mandar te entregar. Eles já não poderiam estar fazendo isso há muito mais tempo? Exatamente. Né? Mas assim, né? Mas talvez teve essa resistência. E agora, o que eles conseguem vender e fazer é o que está sustentando o negócio deles. Lógico, ainda há falhas, porque é tudo muito inicial, né? É tudo muito um momento de adaptação, a pessoa está ajustando ainda esse sistema, como é que vai fazer, como é que não vai, é uma demanda que chega num canal que eles não estavam acostumados, né? Mas é tudo uma questão de ir se adaptando, né? De fazendo correções. As startups, as grandes empresas hoje, né? De negócio, elas nascem dessa forma, né? Elas fazem uma modelagem inicial do negócio, elas fazem ali um mínimo, né? Eles chamam de MVP, um mínimo produto viável. Não tá bom, isso deu errado, e vai, que eles chamam de pivotar, eles vão melhorando o produto, né? Mas eles não esperam um estado perfeito ou uma crise para poder reinventar o negócio deles. Na verdade, hoje em dia, os negócios em si, com essa transformação digital, eles precisam estar muito assim, como se diz, mais atentos a mudanças constantes, a melhorias continuadas de forma bem constante, porque não dá mais para se fazer a mesma coisa do mesmo jeito, né? E daqui a um ano a gente vai estar conversando aquela mesma coisa que hoje foi uma solução para a crise, se ela não tivesse sido melhorada, implementada. Uhum. Voltando, aqui para mim parece que tinha caído a internet, mas voltou. Travou, isso. Mas enfim, resumidamente é É, isso, não é um caminho irresistível. outra pergunta que fizeram aqui, eu vou emendar com uma que eu já tinha pensado, Uhum. se é viável, né, uma pequena empresa utilizar o marketing digital. E emendando essa pergunta, as empresas que querem começar a vender online, e não tem Tá. nada ainda de marketing digital, não tem rede social, o que ela tem que começar? Assim, o que é o início para ela começar a poder fazer essas vendas online? Não, legal. Então, essa questão da pequena empresa, né? Se o marketing digital é para pequena empresa, é totalmente para pequena empresa. É aquilo que a gente desenhou no início aqui, né? Que a gente comentou no início do histórico do marketing, né? No marketing 1.0, você tinha a ação em massa. Então, você usava muito TV, rádio, e isso a TV era um canal caro, muito caro. Então, os pequenos não conseguiam, naquela época, investir em TV.
Então, quando você vem para um advento de mudança, né, que também não vem de agora, já vem de certo tempo, com o marketing digital, a própria TV e rádio, elas tiveram que se reinventar, né? Os jornais, as revistas e tudo mais. E deixou fazer ações similares em bairros inteiros, já que a gente está aqui em Juiz de Fora, vamos falar assim. Mas ele vai atender muito bem o bairro dele, vai atender os bairros vizinhos dele ali. E talvez pela a questão que ele tem, de demanda que ele tem, aquilo para ele seja o suficiente, né, para ele ter um negócio rentável, e aí sim, ele querer de repente, agora eu preciso escalar mais meu negócio, eu preciso crescer mais meu negócio, eu vou expandir. Mas hoje já se fala, inclusive, de marketing especificamente para negócios bem locais, né, ou seja, bem bairristas ali, vamos dizer assim. Então, esse acesso do marketing digital para pequenos empresários facilitou muito. O pessoal tá falando que tá sem áudio. Voltou aí, pessoal? Ainda tá sem áudio. Está travando um pouquinho. Que para mim também travou um Tá. pouco. Voltou aí? Eu também tô vendo que assim, o meu tá normal, mas aí tá travando. Voltou Vamos o lá, áudio, vamos ver se o pessoal dá um ok pra gente aí. Voltou? Tô achando que não voltou. Voltou, legal. Então, bom, pode completar. até pegando ali até pegando o gancho ali na pergunta que seu pai fez, se o marketing para pequena empresa ele é o mesmo do marketing para grande empresa. Na verdade, assim, as ferramentas elas são as mesmas. A forma de aplicar as ferramentas é que são diferentes, né? E o proporcional de investimento também é diferente. Mas hoje equacionou isso. Então, hoje o pequeno consegue usar a mesma ferramenta que o grande usa, né? Então, facilitou bastante para o pequeno também competir e atingir ali o mercado que ele consegue, né? E com relação à pergunta que você comentou, né? Para aquela pessoa que ainda não tem nada não tem ação nenhuma na rede social, ou no máximo lá tem as suas redes sociais e não vende na internet, né? E quer vender. Se você tem loja física e loja virtual, precisa ver isso. Porém, nesse cenário de pandemia, as lojas no modelo físico, elas estão paradas. Então, facilita um pouco nesse momento, porque o estoque que você tem lá, você precisa escoar ele e você vai usar. Oi? O pessoal falou que travou e tá ficando sem áudio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e a gente volta. Eu vou tentar mudar minha conexão aqui também. Ah, tá bom. A gente volta em um minuto, pessoal. Tá bom.